Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E sejam todos muito bem-vindos. Queremos acolher as pessoas que estão também nos assistindo pela internet. E eu quero convidar então a você para abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 20. Filipenses 4, 10 a 20. A partir do dia 31 deste mês, retornaremos então ao livro de Salmos. Temos trabalhado aqui com vocês sobre Salmos, o pastor Arival, livro de Êxodo. E hoje é um dia especial, período de férias, e vamos abordar então um outro tema. Filipenses 4, 10 a 20. Eu vou ler esse texto, vocês me acompanhem, por favor, na leitura dele. Paulo escreve assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, eu gostaria hoje de abordar esse texto explorando o tema: a obra missionária precisa de parceria. Alguém já disse com razão que a obra missionária se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. A obra missionária é uma parceria do missionário que vai e da igreja que fica, do missionário que vai e da base que sustenta. Então, eu quero hoje tratar com vocês sobre esse assunto, mas me permita colocar esse texto dentro do seu contexto. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele tem o desejo de ir para a Ásia, e o Espírito de Deus o impede de entrar na Ásia, pelo menos naquele momento. E ele é endereçado, ele é dirigido a ir para a Macedônia, para aquilo que nós chamamos hoje de Europa. E a primeira cidade que ele vai se estabelecer é a cidade de Filipos. Era uma colônia romana, era uma espécie de miniatura de Roma. E ali ele tem uma experiência muito impressionante, porque 3 pessoas são alcançadas. Primeira, uma estrangeira, comerciante, empresária, vendedora de púrpura, que era um material muito caro para fazer as roupas dos nobres da época. Ela era asiática, ela era de Tiatira, essa mulher chamava-se Lídia. E a primeira conversão na Europa acontece com esta mulher, numa reunião de oração.
A segunda pessoa que marca a estada de Paulo em Filipos foi uma menina endemoniada, um espírito de adivinhação, e Paulo liberta essa menina. Essa menina, com a sua arte mágica, inspirada por demônios, concede lucros aos seus donos que a exploravam. E a libertação dessa moça traz uma revolta na cidade, e Paulo e Silas são apanhados, são presos, são açoitados em praça pública e são levados para a cadeia e amarrados no tronco, na prisão interior. Era uma prisão sem luz, sem ar fresco, um lugar insalubre. Paulo e Silas estão já feridos, machucados, mas diz a Bíblia que à meia-noite eles oram, eles cantam, e um milagre acontece. Primeiro, um milagre físico. Há um terremoto que não destrói a prisão, mas abre as portas e rompe as cadeias dos prisioneiros. O segundo milagre é um milagre moral, porque todos nós sabemos que se uma cadeia tem suas portas abertas e as algemas são rompidas, o fenômeno natural que acontece é a fuga dos prisioneiros. E quando o carcereiro acorda diante do fato e vê as portas abertas, ele está pronto a cometer um suicídio, porque ele era o responsável por aqueles prisioneiros, e sob a liderança dele, o cuidado dele, se um prisioneiro foge, ele é responsável, e ele tem que pagar com a própria vida dele, se porventura um prisioneiro estava sentenciado à morte, e ele ia suicidar quando Paulo diz: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. O todos nós estamos aqui é um milagre moral. Só Deus pode fazer isso, que um prisioneiro não fuja dentro das portas da cadeia aberta. Aquele carcereiro então pergunta para Paulo e Silas: o que vamos fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Ele está fazendo uma pergunta errada, porque a ideia dele é o que eu posso fazer. Salvação não é o que você pode fazer. Salvação é o que Jesus Cristo fez por você. É o que você faz para Deus, é o que Deus fez por você. Mas a resposta está certa. Embora a pergunta não foi feita de uma maneira tão teologicamente bem elaborada, a resposta foi bem elaborada. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua causa. E o homem ali é convertido, é um soldado romano, é um guarda que cuida de uma prisão romana, porque Filipos era uma colônia romana, e leva Paulo para sua casa, e ali ele e a sua família creem e são batizados. Então a igreja de Filipos alcança uma empresária, alcança uma escrava e alcança um funcionário público. Poderíamos dizer que os três estratos sociais estão presentes: classe alta, classe média e classe baixa. Ele está falando aí de experiências diferentes. Uma se converte numa reunião de oração, outra se converte diante de um terremoto, a outra liberta de demônios. Então é nessa conjuntura que Paulo chega em Filipos e sai de Filipos, e esta igreja que fica para trás transforma-se numa igreja modelo, a única igreja que se tornou parceira do ministério de Paulo, no que tange a dar e receber. E essa igreja, fazendo uma associação com Paulo, uma espécie de aliança com Paulo, vai patrocinar ocasionalmente, financeiramente, o ministério de Paulo. Vocês sabem que no final desta viagem missionária, Paulo ficou 18 meses em Corinto. Corinto era uma capital de uma província, a província da Acaia, assim como Tessalônica também era uma capital, a capital da província da Macedônia. E esta igreja, a igreja de Filipos, mandou recursos para Paulo, quando ele estava em Tessalônica, por um período breve, 2 vezes, sustentou Paulo para ser pastor da igreja de Corinto,
sendo que a igreja de Corinto era mais rica financeiramente do que a igreja de Filipos. Então, é uma igreja que entende o seu chamado, que a obra missionária precisa de parceria. Agora Paulo está preso em Roma, e esta carta aqui foi escrita da primeira prisão de Paulo em Roma. Vocês sabem que Paulo ficou preso 2 vezes em Roma. A primeira vez em 61, 62, quem estava por trás perseguindo Paulo eram os judeus, e a segunda prisão em 66, 67, quem estava por trás era a própria máquina do Império Romano. Na primeira prisão ele é preso como um apóstolo, pregador. Na segunda prisão ele é preso como um criminoso, acusado de ser malfeitor. Não que ele fosse criminoso, ele foi acusado de ser malfeitor. Então nessa primeira prisão, Paulo está lá em Roma, e a igreja de Filipos envia um mensageiro, Epafrodito, e isso está descrito no capítulo 2, vocês podem perceber. A igreja manda a Epafrodito, tá? Você pode conferir isso no capítulo 2, a partir do versículo de número 25 até o 30, para ir a Roma, para levar donativos para Paulo. Mas não só para enviar recursos para Paulo, mas para cooperar com Paulo, para ajudar Paulo, para estar do lado de Paulo nas tribulações dele. Então, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja para agradecer à igreja de Filipos o cuidado que a igreja teve com ele, como parceira missionária. Aqui vamos ver princípios dos mais importantes para que uma igreja compreenda essa parceria, tanto o missionário quanto a igreja que sustenta o missionário. Talvez hoje a gente esteja enfrentando algumas dificuldades, irmãos, porque em virtude da complexidade do mundo moderno, foi necessário que agências missionárias fossem criadas. E as agências missionárias são uma bênção. Mas é importante dizer que elas não podem ser um substituto da igreja. Porque o que tem acontecido hoje às vezes é que o missionário é enviado por uma agência. E ele até recebe o sustento. Mas ele perde o contato, ele perde o vínculo com a igreja. De tal maneira que esse missionário não recebe o apoio da igreja, o apoio espiritual, o apoio emocional, o encorajamento. E a igreja, por sua vez, não recebe do missionário as informações devidas do que está acontecendo. Então, muitas vezes, a ajuda da igreja se torna apenas uma ajuda financeira. Investimos tanto de dinheiro, enviamos tanto de dinheiro, mas faltou essa parceria. E nós precisamos, talvez, resgatar essa ideia de que missões é feita com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem. Não tem mais crédito aos olhos de Deus quem vai do que quem fica. Vocês se lembram lá de 1 Samuel 30? Aquela batalha de Davi para capturar as mulheres, os filhos, as filhas, os despojos dos amalequitas. Eram 600 homens. 400 foram lutar na linha de frente, 200 ficaram para trás, cansados, tomando conta da bagagem. Na hora de dividir os despojos, alguns disseram, não, quem foi tem que receber mais. Davi disse, não vai receber mais não. Quem foi e quem fica, recebe o mesmo tanto. Estamos na mesma obra. Então você que está aqui, você que está me assistindo, você faz missões. Alguns vão, outros ficam na base. Os que ficam na base, bancando, sustentando, apoiando financeiramente em oração, estão fazendo missões do mesmo jeito daqueles que foram. Porque os que foram não poderiam ir se alguém não ficasse na base. Os que ficam na base, nem todos têm o chamado para ir, mas todos têm o chamado para fazer missões. Uns vão, outros ficam.
Uns vão, outros sustentam, oram, e assim a igreja avança na obra missionária. Então, dito isto, eu preciso tratar com vocês sobre os princípios que esse texto revela para nós. Primeiramente, antes de entrar na questão dos dois aspectos, a cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. O missionário não é um voluntário, eu vou fazer missões sozinho. Leia a história das missões e vocês verão isso. Os missionários foram enviados por alguém, enviados pela igreja. Eu não me candidato, eu pessoalmente, sozinho, independente, não estou ligado à igreja, não estou ligado a ministério, não estou ligado a nada, mas eu vou comissionar. Não, não é essa a proposta bíblica. Quem envia missionário é a igreja. Quem sustenta missionário é a igreja. Hoje, pela complexidade, muitas vezes entra uma agência missionária para facilitar o processo de documentação, de logística, mas não podemos perder de vista isto. A igreja precisa ser a base. A base. Então é preciso cooperação. E Paulo deixa isso claro aí no versículo 14. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Uma igreja que é parceira. O missionário precisa estar vinculado à igreja. Obreiro no campo, crente na base. Não tem desse negócio de missionário independente. Não tem desse negócio de missionário sozinho. Missionário tem que estar ligado à igreja e a igreja tem que estar associada ao missionário. Por isso, irmãos, eu creio que esta igreja, a Igreja de Pinheiros hoje, é uma igreja que tem sido muito abençoada por Deus. Dentre as muitas razões, eu penso que esta é uma das principais. A igreja tem uma visão missionária. A igreja que vive para ela só, ela é como o Mar Morto. O Mar Morto, ele recebe águas do Jordão, mas não distribui água. A água chega ali e para. E ali não tem vida. Mas você tem um outro mar em Israel chamado Mar da Galileia. Ele recebe as águas do Jordão e devolve as águas do Jordão. E ele tem vida. Uma igreja que vive para si mesma, ela transforma a koinonia em koinonite. Koinonia é comunhão. Koinonite é a doença dos relacionamentos. Porque se o crente não faz missões, ele começa a criar problema. Se ele não olha para fora, ele começa a bater a cabeça para dentro. Então é muito importante entender que a melhor dieta para uma igreja doente é uma dieta missionária. Me permita dar um exemplo. Eu acho que todos vocês já ouviram falar da Igreja do Povo, de Toronto. E eu tive o privilégio de visitar aquela igreja algumas vezes. Lá no passado, ela estava fazendo uma transição pastoral e a igreja estava muito fragilizada. E convidaram Oswald Smith para ser o candidato ao pastorado da igreja numa conferência de uma semana, para conhecer o novo pastor que iria se candidatar ao pastorado da igreja. E ele chegou no primeiro dia e pregou sobre missões. Incomodou a liderança porque a igreja estava fraca financeiramente, precisando de uma série de problemas internos para serem resolvidos. No segundo dia, ele voltou e pregou sobre missões. A liderança se reuniu e falou: pastor, o senhor não está entendendo. A nossa igreja está doente, a nossa igreja está fraca, a nossa igreja está com dívidas, a nossa igreja está precisando de socorro financeiro. Não é hora, vai chegar o momento de falar de missões. Agora não, agora é tratar da igreja. No terceiro dia, pregou sobre missões de novo. No quarto dia, fez um apelo, uma oferta missionária. Incrivelmente, ele foi escolhido como pastor da igreja. Nunca mais aquela igreja passou por problemas financeiros. Aquela igreja, ao longo da história dela, a partir de Oswald Smith, emprega mais de 60% do seu orçamento na obra financeira. Até hoje, é assim lá. Porque a igreja que tem os olhos abertos para o mundo, porque o campo é o mundo, é uma igreja que tem saúde espiritual. Ali Deus abençoa, ali Deus faz a coisa prosperar. Porque quando você tem a visão de Deus, nunca vai faltar recursos de Deus para fazer a obra de Deus.
Então, eu gostaria de olhar com vocês os princípios da relação missionária e igreja. Primeiro vamos ver a responsabilidade da igreja com o missionário. Quais são as responsabilidades da igreja local com o missionário? Primeiro, sustento financeiro sistemático. Olha comigo o verso 10. Alegrei-me sobremodo no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Verso 17. Não que eu procure o donativo, a oferta, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Vejam bem, essa igreja de Filipos ajudou Paulo quando ele estava em Tessalônica, quando ele estava em Corinto, quando ele estava preso em Roma. Não importa que às vezes a pessoa, não, mas eu vou, se eu quero ofertar, eu vou ofertar para trazer mais um pastor para a nossa igreja. Mas eu vou tirar dinheiro do bolso, ou tirar dinheiro do caixa da igreja, para pagar missionário, para ser pastor de outra igreja, para plantar outra igreja, não tem nada a ver com a nossa comunidade. Tem muita gente que pensa assim hoje, pensa pequeno, pensa para dentro, pensamento tacanho. Não importa onde o missionário está, é a obra de Deus que está sendo feita. A gente tem que largar esse pensamento provinciano, pequeno, miúdo. Eu penso no meu umbigo. A W. Tozer diz que o maior problema da igreja contemporânea é que ela passa o tempo todo olhando para o seu umbigo e tomando seu próprio pulso. Quando você olha a igreja de Pinheiros investir agora num mês mais de 500 mil reais para construir um templo lá no interior da Paraíba, mas eu nem conheço o interior da Paraíba, eu nunca fui lá, eu nunca vi essa igreja, nunca vi essa cidade, talvez eu nunca vou viajar para lá, mas é reino de Deus lá, é reino de Deus lá. E a igreja, quando tem essa visão, irmãos, Deus vai levantando recursos, Deus vai levantando pessoas, Deus vai abençoando a igreja para que ela multiplique a sua sementeira e possa continuar alargando as fronteiras do reino de Deus. Essa é a visão. Esta é a visão. Segundo, papel da igreja: sustento não só financeiro, mas sustento espiritual nas tribulações. Olha o verso 14 comigo. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Quando Epafrodito, está lá no capítulo 2, verso 25 a 30, sai de Filipos e vai lá em Roma, não era uma viagem que você pegava um voo em Filipos e desembarcava lá em Roma, não. Era viagem perigosíssima, ele ficou doente na viagem, quase morreu, foi uma confusão. Mas ele não vai só levar donativo, ele vai para estar junto de Paulo nas tribulações dele. Porque às vezes, amados, a igreja até sustenta financeiramente, mas não quer nem saber. Está acontecendo com o missionário, você está passando por uma luta, você tem problema na família, você está com saúde ou está doente, você precisa de um socorro emocional, de uma carta, de um telefonema, de um cuidado, de um suporte maior. É necessário que se cuide, não só da obra, mas dos obreiros. O maior patrimônio da igreja não é o prédio que ela tem, são os obreiros. Então, a igreja de Filipos entendeu isso. Ela não só mandou recurso financeiro, ela não só bancou, ela esteve do lado do missionário, ela enviou socorro emocional, espiritual para o missionário. E isso é fundamental. Terceiro compromisso da igreja: reciprocidade na relação com o obreiro. Olha o verso 15 comigo. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Olha, Paulo passou por muitas igrejas. Paulo plantou igrejas em Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Éfeso, além das igrejas que foram plantadas indiretamente, quando ele estava na Ásia, como Esmirna, como Pérgamo, como Tiatira, como Sardes, como Laodiceia, como Colossos, como Hierápolis. E ele está dando um testemunho aqui, a única
igreja que teve esse perfil de se associar com ele no que tange a dar e receber, foi essa igreja. Foi essa igreja. Mas dar o quê e receber o quê é a pergunta. Dar recursos financeiros e receber recursos espirituais. Então vamos dar uma olhadinha na Bíblia. Preciso que você abra sua Bíblia comigo aí em 2 textos. O primeiro deles é 1 Coríntios capítulo 9, versos 10 e 11. Olha aí, por favor. 1 Coríntios 9, 10 e 11. Ou é seguramente por nós que ele o diz, certamente, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui é que quando Deus envia um missionário, manda o obreiro, que o obreiro que está levando o alimento espiritual tem direito de receber suporte material. Em outras palavras, o trabalhador é digno do seu salário, que é legítimo sustentar o missionário, que é bíblico sustentar o missionário. Que na medida que os missionários estão realizando a obra, eles precisam ser sustentados para realizar a obra. Agora, olhem comigo um outro texto, o segundo texto, que é Romanos capítulo 15, verso 27, por gentileza. Romanos 15, 27. Está escrito o seguinte: isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Paulo está escrevendo aqui no contexto que ele está indo para Jerusalém levar as ofertas para os pobres da Judéia. E ele recolheu essas ofertas nas igrejas gentílicas. E ele está dizendo, olha, as igrejas gentílicas foram abençoadas pelos judeus. Dos judeus veio a Bíblia. Dos judeus veio o Messias. E agora é legítimo que as igrejas gentílicas abençoem a igreja judia com recursos financeiros. É essa parceria. Um oferece, o outro recebe. A igreja investe financeiramente e recebe benefícios espirituais da parte do próprio Deus. É isso que Paulo está ensinando aqui, nessa reciprocidade. Mas em quarto lugar, qual o compromisso da igreja? A igreja faz das ofertas missionárias um sacrifício a Deus. Isso aqui é fundamental. Olha aí o versículo 18, Filipenses 4, 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Irmãos, isso é fundamental. É por isso que nós entendemos que o recolhimento de dízimos e ofertas é um ato de culto. Quando você está entregando a sua oferta missionária, quando você está entregando o dízimo, você está adorando a Deus. Não é questão financeira só. É um ato de adoração. No momento em que você entende que o suporte financeiro que você está dando para o missionário lá na ponta, não importa onde, a oferta que é recolhida e que é enviada, ela tem que ser entendida que é um ato de culto a Deus, é a Deus que você está adorando. A obra missionária não está centrada no homem, a obra missionária está centrada em Deus. É por causa de Deus que nós fazemos a obra missionária. A motivação é a glória de Deus. Então, quando a igreja entende isso, ela adora a Deus, glorifica a Deus, na medida em que ela oferta para a obra missionária, porque a oferta que é levantada para a obra missionária é como se fosse um sacrifício para Deus, como um ato de
culto a Deus. É isso que Paulo está entendendo aqui. Mas em quinto e último lugar, compromisso da igreja. A igreja faz ofertas não das sobras, mas apesar das necessidades. Olha comigo o verso 19, 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então a igreja de Filipos não ofertava para a obra missionária porque tinha muito dinheiro em caixa, porque tinha reserva financeira no banco, porque os crentes eram ricos e estava sobrando, não eram pobres. Aquilo que o pastor Arival disse agora há pouco, o que Deus requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Deus não olha numerário, Deus não olha contra-cheque. É por isso que Jesus ficou lá estrategicamente olhando o gasofilácio, quando as pessoas estão ofertando, e gente trazia grandes vultos, grandes somas, e chegou uma mulher com 2 pequenas moedas, Jesus olha, essa deu mais. Deu mais como? O que ela deu não dá para comprar um pão, não interessa. Ela deu não do que sobrava, mas apesar da sua necessidade. Então esse é o entendimento da Bíblia. Então eu queria que você olhasse comigo rapidinho, como é que essa igreja de Filipos, ou a igreja da Macedônia, era generosa. Dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios 8, 2 Coríntios 8, por gentileza. Paulo está escrevendo isso para a igreja de Corinto, para exortar a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era rica, mas era pão dura. Sabe a igreja pão dura? A igreja pão dura é aquela igreja que não paga nem o que é devido, o pastor, não paga nem o pastor. Você tem uma ideia, Paulo ficou lá 18 meses. Paulo passou privação lá, enquanto era pastor da igreja. A igreja não pagou nem o que Paulo precisava receber para sobreviver lá em Corinto. E Paulo está dando uma chamada de atenção na igreja, dando o exemplo da igreja da Macedônia, que é a igreja de Filipos. Olha aí, 2 Coríntios 8. Também, irmãos, os fazemos conhecer, está escrevendo para a igreja de Corinto. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Ofertar é graça. E sabe o que é graça? Graça é aquilo que Deus lhe dá e você não merece. Você não está fazendo um favor, você está recebendo uma graça. Você ser parceiro de Deus na salvação dos povos. Isso é um privilégio que Deus está dando a nós. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Era profunda pobreza, mas grande generosidade. Verso 3, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Não é que Paulo enfiava a espada na barriga, vocês têm que contribuir. Não, é voluntário, espontâneo. Versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência dos santos. Paulo, nos deixa participar. Paulo, nós queremos participar. Paulo, nós precisamos participar da assistência dos santos. Verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eles não deram só dinheiro, eles deram o coração. Então, entendamos isso, irmãos, que ninguém fica fora da contribuição da obra missionária, apesar das necessidades, apesar das pobrezas, apesar da escassez. A igreja de Filipos contribuía para a obra missionária. Bom, dito isto, me permita agora mostrar o reverso. Qual deve ser a atitude do missionário em relação à igreja? Em primeiro lugar, gratidão pelo sustento recebido da igreja. Olha o versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, e agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. O que Paulo está dizendo aqui? Está agradecendo. Então o missionário precisa ser uma pessoa grata. A igreja sustenta, e ele recebe o sustento, e diz, sou grato. Sou grato. Meus amados irmãos, como isso aqui é importante. Porque
Quando Deus permite um missionário no campo passar alguma luta de prova ou privação, não é porque Deus é sádico ou porque Deus tem prazer em ver sofrer. As experiências do missionário no campo são experiências para ele crescer, para ele ter experiência da provisão de Deus, do cuidado de Deus, de como Deus levanta pessoas para sustentar. Essa experiência é maravilhosa, porque isso faz o missionário crescer. Entendamos isso. Você e eu não dependemos da provisão, você e eu dependemos do provedor. Do provedor. Eu já contei aqui na igreja, não sei se todos estavam presentes, mas o que Deus nos fez experimentar quando nós fomos para os Estados Unidos estudar. Eu, minha esposa, os filhos que eram pequenos, e eu e minha esposa levantávamos todo dia 4 horas da manhã para limpar uma escola grande, para ganhar um desconto de $200 na mensalidade dos filhos. Enquanto eu limpava todos os banheiros, os vasos, ela limpava uma quadra. E fizemos isso por vários meses. Mas chegou um momento em que eu não tinha mais condições de trabalhar por uma inflamação que deu na mão e eu não segurava nem a vassoura nem o rodo mais. O nosso sustento que nós tínhamos era insuficiente, porque nós tínhamos feito um cálculo de que custaria tanto e custou mais do dobro que nós tínhamos pensado. Tinha que comprar um carro velho, não tinha transporte público, tinha que pagar a escola dos filhos, trabalhar na escola para dar um desconto, pagar aluguel, pagar seminário, pagar curso de inglês, e todas as despesas de uma casa normais, de comida. Nós tínhamos um déficit de mais de $1.300 por mês no orçamento. Tínhamos levado a nossa reserva, a reserva acabou. E eu cheguei a uma conclusão: eu volto frustrado ou peço para Deus fazer um milagre, porque Ele é o provedor. E naquela circunstância Deus fez coisa tão linda, porque eu recebi um convite e fui para lá sem dinheiro, tomar um cafezinho no bolso, sem um cafezinho sequer. E ao final daquela reunião, da conferência que eu preguei, o pastor disse assim: meus irmãos, se alguém quiser ajudar o pastor Hernandes, ele é estudante aqui na América, sem saber nada do que estava acontecendo comigo. E ele diz: todo estudante é duro, se ser profeta para falar um trem desse. Pode ficar à vontade. E eu voltei daquela conferência chorando, porque eu recebi de oferta naquele dia $5.500. Meu carro estava quebrado na oficina, sem poder tirar. Não tinha dinheiro para comprar comida para casa. Um pastor me disse: eu vou lhe mandar $300 até você voltar para o Brasil, até você terminar o seu curso. E mandou mesmo. Na semana seguinte, um outro convite, New Hampshire, lá no extremo norte. E um presbítero veio por trás de mim, escreveu um bilhete na minha Bíblia assim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração e eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. Para encurtar a conversa, eu fiz, irmãos, naquele período, 15 viagens a convite para pregar. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Não nos faltou nada, nada. No dia que nós voltamos para o Brasil, eu fui ao banco fechar a conta, e exatamente as economias pessoais que nós íamos levar estavam lá no banco. No último dia, fiz uma viagem e lá preguei do pastor Tim Keller, que vocês todos conhecem aqui, obras traduzidas dele. E eu tinha ainda para acertar a tese, que é como se fosse um módulo, uma matéria que eu tinha que pagar, $2.000 e poucos. E eu estou lá conversando com os pastores, no gabinete, quando eu estou voltando, no metrô, recebo um telefonema. Olha, a igreja do Tim Keller vai pagar a sua tese. Está depositando na sua conta $2.000 e tantos. Eu estou voltando para o Brasil, eu tinha pagado no carro, um carro velho, na época eu paguei $2.900 no carro. Pensa num Toyotinha bonito. Velho, verdade.
E aí, depois de consertar, investi lá o valor que tinha que consertar, $1.350, para consertar, ficou bom. No dia que eu vim embora, eu fiz a avaliação para vendê-lo, $2.900 valia. O meu vizinho, missionário, na Colômbia, disse: pastor, eu preciso do seu carro, mas eu só tenho 2.000. Falei: é seu o carro, Deus tem me abençoado, pode ficar. 900 sem oferta para você. E ele falou: bom, então você não entrega agora não, no dia que você viajar, você entrega. Eu falei: tá bom. Penúltimo dia, eu estou em casa, a tia foi na escola fazer um trabalho lá na escola, ela me falou: bateram no carro. E pronto, vendi o carro, não entreguei, agora estou enrolado. Quando eu chego lá, tinha batido uma caminhonete truque na traseira do carro, a caminhonete truque bagunçou toda, a pessoa guincho para tirar, o carro, pasmem vocês, não tinha nada. Nada. Falei: mas como assim bateu? Bateu, está aí. Pego o carro, trago para a garagem, já nada. Meia hora depois, chega o guarda. Esse carro que bateu, eu falei: mas não tem nada não, seu guarda. Estou pensando que vai cobrar alguma coisa de mim, me criar algum problema. Eu falei: não tem nada não, seu guarda, fica tranquilo. E ele não me deu conversa não, o computadorzinho dele no carro, papapá. Quando terminou ali, ele falou: esse dinheiro é seu, $300. Me deu um cheque de $300, o seguro mandou dar. E Deus foi nos surpreendendo por uma razão. A gente tem que aprender a depender do provedor mais do que da provisão. Se Deus permite você passar por uma experiência, não é porque Deus quer que você sofra, Deus quer que você aprenda. Você aprenda. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida de você é Deus. E o missionário precisa ter esse sentimento de gratidão por aquilo que Deus faz. Segunda atitude do missionário: contentamento ultra circunstancial. Olha o verso 11 e 12 comigo. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ou seja, a sua alegria não está em coisa, a sua alegria está em Deus. Porque se a sua alegria estiver em coisas, você vai estar bem e vai estar mal. Ao que tiver abundância, você está feliz. Ao que tiver escassez, você está triste. Você tem que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Se você está passando por um vale agora, por uma escassez agora, saiba disso. A sua alegria é Deus. Ele é a sua fonte de alegria. É no Senhor que você se alegra. Não nas coisas. Porque coisas em si também não podem alegrar você. Se coisas pudessem alegrar, todo rico era feliz. Faça uma pesquisa e pergunte se todo rico é feliz. Faça uma pesquisa e veja onde está o maior índice proporcional de suicídio, se entre os ricos ou se entre os pobres. A nossa alegria está em Deus, e o missionário precisa entender isso. A motivação dele não é o dinheiro que ele recebe para fazer a obra, a motivação dele é o Deus que o chamou para a obra. Terceiro compromisso do missionário com a igreja e com a obra missionária é confiança inabalável em Cristo. Olha o verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, infelizmente, tem sido usado hoje de forma equivocada, dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. O cara é como se fosse assim, o campeão, ele é o cara mesmo, e ninguém pode com ele, e ele está para frente, ele vai, e ele conquista, ele é o herói, ele é o vencedor, ele tal. Não é isso que o texto de Paulo está dizendo. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso na pobreza. Estou com escassez, estou com fome, estou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque achar que o Senhor só fortalece você quando você está cheio de saúde, com grana sobrando, na crista da onda, é um equívoco. Se Paulo fosse avaliado por esse critério, ele era um derrotado, um fracassado. Qual foi a herança que Paulo deixou? Por onde ele passou, teve problema. Preso aqui, açoitado acolá, enfrentou naufrágio aqui, foi apedrejado lá, era uma confusão. Dinheiro mesmo ele não tinha. Quando as igrejas tinham dificuldade de mandar dinheiro para ele, ele parava um pouquinho a obra,
parcialmente fazia obra e começava a fazer tendas, trabalhava para fazer missões. Porque entendamos isso, se tem o chamado para ser missionário, e a igreja reconhece esse chamado, ainda que falte recurso, não para a obra. Não para a obra, você vai trabalhar e continuar a obra. A obra não pode parar, a obra é de Deus. Então o missionário precisa entender que qualquer que seja a situação que ele porventura venha a enfrentar no campo, é o Senhor quem fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho força para enfrentar a pobreza, a escassez, a enfermidade, a fartura, a riqueza, a abundância. Em qualquer circunstância o Senhor vai me dar graça e eu vou enfrentar. Confiança inabalável, inabalável. Quarta atitude do missionário: maior interesse no bem espiritual dos crentes do que no dinheiro dos crentes. Preste atenção nisso. Olha o verso 17 comigo. Não que eu procure o donativo, ou seja, a oferta, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Hoje, irmãos, tem muita gente correndo atrás do dinheiro. Tem muita gente aí encostando em algumas pessoas para oferir vantagens financeiras. E ele quer explorar. Tem exploradores da obra em vez de missionários. A motivação do missionário não pode ser dinheiro. No dia que o missionário for para a obra motivado por dinheiro, ele perdeu a visão, perdeu a motivação, ele está no lugar errado. Então Paulo está mostrando para nós aqui o que interessa para ele, o que de fato interessa para ele, não é o fato de ele estar recebendo dinheiro, mas é que ao receber o dinheiro, ele sabe que a igreja que enviou o dinheiro, os crentes que enviaram o dinheiro, vão ter crédito na conta deles, não de grana propriamente dito, mas de bênçãos espirituais. Esse entendimento precisa ser resgatado. Essa compreensão precisa ser reavivada na memória da igreja e dos missionários. Seria um depósito que efetuariam no banco celestial, que se multiplicaria a juros compostos, para benefício dos próprios crentes. Então, quando você oferta para a missionária, você está ajudando duas pessoas. O missionário lá na ponta e a você mesmo. Você está suprindo a necessidade do missionário. E Deus está suprindo as suas necessidades espirituais e até financeiras, porque Deus multiplica a sua sementeira para você continuar contribuindo ainda com mais volume para a glória de Deus. Quinta atitude do missionário. Só voltando um pouquinho aqui, irmãos, porque aqui tem um princípio que talvez a gente precise explorar um pouco mais. E às vezes esse princípio ele é usado hoje de forma até pecaminosa, né? É a ideia de você dar tanto para receber tanto. Quantas vezes você encontrou e já viu missionários estrangeiros vindo para cá e disse, se você der 100, você recebe 1000. Aí o cara que gosta de dinheiro, falou, bom, isso aí é melhor do que poupança, melhor do que CBD, melhor do que bolsa de valores, esse troço é bom demais, ué. Eu dou 100 e recebo 1000, então eu estou dando. Motivação está errada. Qual a motivação aí? Grana, dinheiro. Porém, o princípio é verdadeiro. Se a motivação é boa, o princípio é verdadeiro. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Mas aquele que retém mais do que é justo é pura perda. A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. A Bíblia diz que quando você semeia com fartura, com abundância, você fará. E Deus multiplica a sua sementeira. As pessoas mais prósperas são as mais generosas. Se você guardar suvina, pão duro, mão fechada, que dá tchau assim, para ninguém correr o risco de perder os anéis, vaza pelos dedos. Vaza pelos dedos. Então, preste atenção uma coisa, é possível que às vezes uma falsa ênfase distorça a verdade, mas isso não significa que eu tenho que jogar a criança com a água da bacia fora. Não é verdade?
A verdade continua certa, bíblica. Agora precisa trabalhar a motivação. A motivação tem que ser santa. Então vamos lá. Quinto princípio que o missionário precisa entender. Recebe os donativos da igreja com reverência cultica. Dinheiro caiu lá na conta dele, para sustento da família dele. Como é que ele recebe esse dinheiro? Olha o versículo 18. Eu recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A igreja oferta com motivação cultica, o missionário recebe com motivação cultica. A igreja adora a Deus quando oferta, o missionário adora a Deus quando recebe a oferta. É um ato espiritual, tanto dar quanto receber. Esse é o princípio que Paulo está ensinando aqui. Agora, em sexto lugar, penúltimo lugar, qual é a motivação? Qual deve ser a atitude do missionário? Retribui o socorro financeiro da igreja com fervorosa intercessão pela igreja. Olha o verso 19 comigo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Então, o missionário não é apenas um pregador, o missionário é o que mais? Um intercessor. Ele tem que ter gratidão, ele tem que ter amor a Deus e a igreja que o suporta financeiramente. Como é que ele manifesta essa gratidão? Orando pela igreja, orando pela igreja, orando pela igreja. Para que Deus supra as necessidades da igreja. E vejam vocês, meus amados irmãos, que Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, vai suprir cada uma das seus luxos, das suas regalias, não, cada uma das suas necessidades. Deus não tem compromisso em suprir nossos luxos, mas nossas necessidades. É o pão nosso de cada dia. Finalmente, sétimo e último lugar, o missionário deve reconhecer que o fim último da vida é a glória de Deus. Olha comigo o verso 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. De tal maneira que nem o missionário é glorificado, nem a igreja é glorificada. A exaltação não é aos membros da igreja, a exaltação não é ao missionário que está no campo, a exaltação é ao Deus da obra, a Deus a glória. Então nós não fazemos missões para que o nome da igreja apareça, nós não fazemos missões para que o ministério apareça, nós não fazemos missões para que a placa da igreja apareça, nós não fazemos missões para que o missionário apareça, nós fazemos missões para que Deus seja glorificado. É a Ele que nós rendemos a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Então, meus amados, eu espero que esta meditação balize cada dia mais a nossa vida, a nossa postura como igreja missionária. A Igreja de Pinheiros tem sido uma bênção nas mãos de Deus, uma igreja reconhecidamente missionária, e nós louvamos a Deus pela visão que Deus tem dado ao pastor Arival, ao conselho da igreja, à junta missionária da igreja, e nós esperamos que esta igreja continue nesta marcha resoluta de glorificar a Deus através da obra missionária, sustentando missionários, plantando igrejas, revitalizando igrejas e alargando as fronteiras do reino de Deus. Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar ao Senhor com gratidão por esta manhã. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos pela riqueza dela, pela instrução que procede dela. E nós te pedimos, Deus, que tu nos ajudes a compreender a beleza, a sublimidade, a grandeza desta obra, de levar o Evangelho, as boas novas de salvação, até os confins da terra, de fazer discípulos de todas as etnias da terra, de levar a esperança da salvação em Cristo aos povos,
Nós te louvamos, Deus, pela vida desta igreja e pela vida das igrejas que tu tens levantado nesta geração, para olhar para além das fronteiras geográficas, linguísticas, culturais, e assim espalhar a boa nova do Evangelho e levar esta mensagem salvadora até aos últimos rincões da nossa pátria e das nações da terra. Guarda o nosso coração de toda avareza, guarda o nosso coração de toda cobiça e dá-nos um coração generoso, um coração disposto a investir naquilo que tem consequências eternas. Louvado seja o teu nome por esta manhã, louvado seja o teu nome pelo teu povo aqui presente, louvado seja o teu nome pelas pessoas que nos acompanham agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos, bom dia a todos, muito obrigado. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.